Sabe, em momentos de decisão, a gente sempre busca por clareza, não é? É quase um instinto. A gente procura um sinal, uma direção que traga um pouco de segurança. E essa busca, ela é universal. Mas e se existisse um tipo de roteiro, sabe? Um guia para encontrar essas respostas e ele estivesse guardado numa oração bem antiga? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. No fim das contas, toda essa busca por um sinal, por uma direção, geralmente se resume a essa pergunta, né? Seja numa escolha de carreira, no relacionamento, ou em qualquer encruzilhada da vida que a gente para e pensa: e agora? Qual é o caminho certo a seguir? Pois é, e se a resposta não for uma fórmula super complexa, mas sim um modelo simples, um verdadeiro mapa contido numa oração específica? A chave para essa orientação toda foi registrada, olha só, há quase 2000 anos. Foi o apóstolo Paulo quem deixou essa pista para a gente. Vamos lá então. Conhecendo a vontade de Deus. É o que está na base da oração de Paulo em Colossenses. E olha que interessante. Na sua carta à igreja de Colossos, Paulo faz um pedido que de primeira pode até surpreender. Ele não ora por saúde, não ora por riqueza para eles. Não, ele pede algo muito mais profundo, que fossem preenchidos com o pleno conhecimento da vontade de Deus. É aqui que tudo começa. Esse é o ponto de partida. Ok, mas o que significa ter esse tal conhecimento? Não é só sobre decorar um monte de regras, não. Paulo está falando de sabedoria e entendimento espiritual. E o que é isso? É basicamente uma mudança de chave, uma mudança de perspectiva. É sobre escolher confiar na sabedoria divina em vez de ficar dependendo só do nosso próprio entendimento. Que, vamos combinar, é bem limitado, né? Tá, legal, entendível. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Certo? Como é que, na prática, a gente encontra essa sabedoria? Como é que isso se aplica nas decisões do dia a dia? E a resposta para isso é bem legal. Para ajudar nessa busca, a gente tem um modelo simples, mas super poderoso, uma bússola de 4 pontos. Pensa nisso, são 4 fontes de sabedoria que servem para orientar nessa busca por direção. E quais são esses 4 pontos? Bom, primeiro, a direção do Espírito Santo. Segundo, a Bíblia. Terceiro, o espírito de profecia. E quarto, as circunstâncias providenciais. Então temos essa voz interior, a sabedoria dos textos sagrados, a clareza da profecia e os sinais que aparecem nas circunstâncias da vida. Vamos dar uma olhada em como cada um desses pontos funciona. Começando pela primeira fonte, a direção do Espírito Santo. Essa direção aponta para dentro. É um processo, sabe, de aprendizado contínuo, de ir afinando a nossa percepção para conseguir reconhecer aquela voz calma, aquela voz clara, no meio de todo o barulho e das distrações do dia a dia. Olha que imagem poderosa que essa passagem de Isaías traz. Não é sobre uma sensação vaga, um acho que é por aqui. Não. É uma palavra clara, como se fosse uma voz mesmo, guiando e corrigindo o rumo, falando: ei, o caminho é esse, vai por aqui. Beleza, vamos para a segunda fonte, a Bíblia. Ela funciona como a nossa base, sabe? É como se fosse o grande mapa que dá os princípios, a perspectiva geral, para não nos perdermos no caminho. Essa metáfora do Salmo é fantástica. É um clássico por um motivo. A palavra de Deus funciona como uma lâmpada para os pés, ou seja, ela ilumina o próximo passo que se tem que dar, e ao mesmo tempo é luz para todo o caminho, mostrando a direção mais para frente, a longo prazo. É o imediato e o futuro, tudo junto. Agora, a terceira fonte, o espírito de profecia. O que é isso? Bom, é entendido como um dom especial de sabedoria que vem através de escritos inspirados para dar uma orientação extra, sabe? Uma clareza a mais, principalmente quando os tempos são mais complicados. E para reforçar a importância disso, a Bíblia faz uma conexão bem direta. Creiam nos seus profetas e vocês prosperarão. Mas calma, prosperar aqui não é só sobre dinheiro. É muito mais sobre ter sucesso em viver uma vida com propósito, com direção. E chegamos à quarta e última fonte, as circunstâncias providenciais. A ideia aqui é bem simples, na verdade. A vontade de Deus pode se revelar através das portas que se abrem e também das que se fecham na vida. É isso aí. De um lado temos as portas abertas. São as oportunidades que aparecem, os caminhos que ficam mais claros, sabe? E do outro lado, as portas fechadas. Aqueles obstáculos que surgem e forçam uma mudança de rota, muitas vezes nos protegendo de coisas que nem estamos vendo. Ok, entendemos as 4 fontes. Mas para que tudo isso? Por que isso importa tanto? Qual é o objetivo final de buscar essa direção toda? É isso, o propósito. Uma vida digna.
Porque, no final das contas, para que serve essa bússola? A oração de Paulo é genial porque ela não dá só as ferramentas, ela mostra o destino. A grande questão é, por que é tão crucial assim buscar essa orientação? E o propósito, como diz lá em Colossenses, é viver de modo digno do Senhor. E é importante entender uma coisa aqui. Essa dignidade não é algo que se conquista na raça, por esforço próprio. Não. É um resultado, é uma consequência natural de se estar conectado com essa fonte de orientação. E essa vida orientada por Deus tem resultados que a gente consegue ver, resultados práticos. Ela se manifesta de 4 jeitos. Primeiro, é uma vida que busca agradá-lo. Segundo, que produz bons frutos através de nossas ações. Terceiro, que nos leva a um conhecimento cada vez mais profundo de Deus. E por fim, é uma vida que transborda em gratidão. Então, o ponto-chave é este. No final das contas, buscar orientação divina é muito, mas muito mais do que só acertar uma decisão aqui e outra ali. É sobre um processo de transformação. A própria jornada de buscar a direção certa é isso que vai moldando o caráter. É isso que nos torna pessoas mais conectadas, mais gratas e, claro, com um propósito muito mais claro. E tudo isso nos traz a uma pergunta final, uma pergunta para reflexão. Com base em todas essas fontes de sabedoria e com o objetivo de uma vida transformada em mente, como uma pessoa sabe que Deus a está guiando numa direção ou em outra? Talvez a resposta, a certeza, não venha antes de se dar o primeiro passo. Talvez ela venha justamente durante a jornada.